RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST. Somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Vamos prosseguir agora com a análise do segundo tema escolhido pela nossa produção, pela nossa equipa, e continua a ser a volta da apresentação do programa do governo que foi viabilizado na última semana pelo Parlamento. E agora eu pedi a vossa análise a este ambiente vivido no Parlamento durante a discussão do programa do governo. Tivemos o primeiro-ministro naturalmente com o seu discurso de apresentação, mas também várias interpelações de deputados, maioritariamente os da oposição, naturalmente, e os deputados da ADI pareceram muito mais retraídos perante este governo, esta apresentação. Vários ministros também a tomarem a palavra, dando explicações e reforçando algumas ações do programa do governo. E já no segundo dia da sessão plenária, já virada para temas próprios da Assembleia Nacional, vimos finalmente ser eleito o segundo vice-presidente da mesa da Assembleia, na pessoa do deputado do MLSTP-PSD, Arlindo Barbosa, e também um dos secretários da mesa, que também é oriundo do partido MLSTP-PSD, mas o Parlamento elegeu Jorge Bom Jesus, o ex-primeiro-ministro, para membro do Conselho de Estado, uma indicação também do MLSTP-PSD. Foi indicado o representante para o Conselho Superior de Imprensa, na pessoa do Aldiner Boa Morte, também indicado pelo MLSTP-PSD. Portanto, quase todos os órgãos externos praticamente compostos, pelo menos naquilo que tinha a ver com a indicação do MLSTP-PSD, que estava bloqueada nos últimos 2 anos, após várias tentativas. Meyer, como é que vê para estes dois lados? Para já a discussão em si, algo a realçar relativamente à postura, às intervenções dos deputados, e nesta segunda parte, quanto às decisões, como é que vê para o fim deste bloqueio que estava na Assembleia quanto à eleição das representações do MLSTP-PSD para os diversos órgãos, tanto na Assembleia como externos? Bom, eu vi que o clima da Assembleia foi mais leve, pode-se assim dizer, em que os deputados, eu acho que será um consenso que deveriam viabilizar o governo. Estamos lá o máximo para viabilizar o governo, e também o governo foi respondendo às perguntas de forma mais clara e mais técnica. Sente-se que é um governo mais técnico do que político. Isso é bom por um lado, também outro lado é um bocado, mas é assim. Quanto à parte da oposição, eu vi que há um consenso em deixar viabilizar o programa de governo. Só que eu espero que esse deixar viabilizar o programa de governo não seja como se fosse um cheque em branco. E mesmo lá daí, porque não podemos, uma coisa é concordar com aquilo que está lá, e outra coisa é não fiscalizar. E em São Tomé e Príncipe nós temos um problema, que achamos que quem diz que temos alguma coisa mal no nosso programa é contra nós. Ou quem diz que nós temos alguma coisa mal é contra. Então, e como o nosso político tem isso na mente, então tentaram de todas as formas não falar nada que está mal no programa de governo. E sempre foram dizendo que tudo está bem, para mostrar que estão a apoiar. E isso eu acho que é o errado. Para muitos isso é muito positivo, porque não está se fazendo, não.
há coisas positivas que devem ser realçadas, mas quando falta algo, devemos realçar. Daquilo que eu vi, pelo menos um deputado tocou no setor que pertence ao setor ambiental, disse no final do ambiente, e a justificação do ministro de Finanças, pelo menos quando foi da justificação, para mim, seria melhor que ele não justificasse isso do que falar aquela justificação. Isso mostra um desconhecimento do setor de uso de terras, setor de florestas, setor de rural. Então, eu acho que há coisas que é melhor nós não respondemos, dizemos que não temos elementos suficientes para responder, do que respondemos com coisas que não devem. Mas, em termos geral, eu penso que mesmo os deputados, nós temos que pensar se todos os deputados que estão na Assembleia leram o programa de governo realmente, porque parecemos que muitos não leram o programa de governo. Talvez só leram os eixos, não leram todo o resto. E mesmo essa leitura, eu acho que poderia ser muito mais crítico em alguns pontos. Porque não é o número de páginas é que conta que se o programa é pequeno ou não, se é mais ambicioso ou menos ambicioso. É aquilo que está lá escrito. É aquilo que está lá proposto para fazer. E eu sinto que não houve, de parte dos deputados, em geral, esse cuidado. Um outro deputado conseguiu ler isso, que são 5 páginas, para nós vermos o nosso nível que temos na Assembleia. E há deputados que, quando iam para lá, era só para agradecer, para falar coisas que nem deveriam estar lá para falar. Basta mais discutir um governo como pode ser assim, 1 ano e 8 meses. Estamos a discutir um programa de governo. Então, temos que aproveitar o máximo e pedir ao governo o máximo de esclarecimento e sugerir ao governo o máximo para melhorar o programa. Porque o programa, como alguém disse lá na Assembleia, é um programa de governo, mas que passa a ser um programa do país. Então, temos que ter mais seriedade nisso. E eu sinto que nossos deputados não leem. E há deputados que eu vi lá mesmo, eu assisti, estavam lendo isso lá rápido para ver se conseguiam falar alguma coisa. Para não dizer que não foram falar. Isso, pelo menos, que eu vi é muito negativo. E quando iam perguntar qual é o fundamento e coisas, 5 páginas não sabem que tem algo que está escrito lá embaixo. Disseram que não tem isso, mas depois vão dar a resposta que tem isso lá escrito lá embaixo. E, mais uma vez, para dizer que nós temos que pensar bem como fazer a lista de deputados. Ou temos que ter uns critérios para ser deputados. Porque se o programa de governo que são isso, não estão com dificuldade, nem quero imaginar o orçamento. E a golpe. Então, temos que pensar bem que tipo de deputado nós queremos no país. Isso é uma parte. A outra parte, quanto às eleições que houve, eu acho que é aquilo que já vem com 2 anos de atraso. Então, não tem grandes comentários, só temos que preencher aquilo. Eu penso que foi muito bom a parte da colaboração da ADI. Eu espero que não seja um acordo entre os 2 partidos para cada um deixar o outro passar. Como eu disse, não pode ser o cheque branco, nem para a ADI, nem para a MLSTP. Então, temos que... Era algo que devia acontecer há muito tempo, mas a oposição tem que fazer só o papel da oposição e ser mais oposição. E o ADI também não bloquear algumas questões, como isso que foi 2 anos bloqueando a nomeação do MLCP sem necessidade nenhuma, sem justificação nenhuma. Então, é o que posso dizer até então, posso comentar mais tarde, depois daquilo que meus colegas também disserem. Obrigado, Maier. Lioter Viegas, como é que viu estes 2 dias de sessões plenárias? Foi uma discussão normal, daquilo que nós estamos habituados em Santo Tomé e Príncipe. Efetivamente, eu subscrevo aqui algumas coisas que foi dito pelo Maier. Eu, às vezes, vi o deputado a subir a púlpito a dizer, a agradecer o governo por ter apresentado um programa. Quer dizer, esse é o papel do governo, apresentar um programa. Esse é o mínimo que o governo tem que fazer. Os deputados não têm que estar a agradecer o governo por ter apresentado um programa. Os deputados estão aqui para confrontar o governo, ler o programa e interpelar o governo sobre aquilo que está no programa e as intenções do governo. E, portanto, quanto a esse aspecto, creio que é preciso fazer um pouco mais. Os nossos deputados devem esforçar-se um pouco mais, porque se nós tivermos na Assembleia Nacional deputados fortes que efetivamente fazem o verdadeiro papel pelo qual foram eleitos, nós teremos, sem dúvida nenhuma, um governo mais forte. Portanto, é essa a sugestão que eu deixo aqui aos nossos deputados. Há aqui 2 ou 3 pontos que eu quero referir relativamente ao debate em si, aquilo que foi feito no Parlamento.
O Josmar disse, e muito bem, ele elencou aqui um conjunto de coisas que foram resolvidas nesses 2 dias do debate. Foi eleito o representante do MLSTP para o Conselho de Estado, foi eleito vice-presidente da Assembleia Nacional indicado por MLSTP, foi eleito alguém para o Conselho Superior da Imprensa indicado por MLSTP, mas essas pessoas foram eleitas na mesma Assembleia que nós temos. A Assembleia Nacional não mudou. São as mesmas pessoas, a mesma presidente da Assembleia. A única coisa que mudou é que já não está Patrício Trovado em Santo Tomé. E isso deve nos fazer pensar. Ou seja, uma vez eu publiquei um post e disse que o Patrício Trovado pode dizer que a toda a parada é minha, se toda a parada é dele. E, efetivamente é verdade, quer dizer, o anterior primeiro-ministro, quando estava no poder, toda essa questão estava bloqueada no país. Isso deve nos fazer refletir enquanto sociedade, enquanto nação, enquanto povo, não é? Como é que isso pode ser feito num país democrático? Portanto, ainda bem que essas pessoas foram todas eleitas. Hoje vive-se nessa normalidade, ou pelo menos uma aparente normalidade. Mas, quanto à questão da eleição para o Conselho do Estado da parte do MLSTP, eu aqui tenho uma nota, uma observação a fazer, que é a seguinte: o presidente do MLSTP não está na Assembleia, não é deputado. É deputado eleito. Ele é deputado eleito, mas não está a exercer as funções de deputado. Não. Portanto, causou-me fiquei pasmo quando vi que, em vez do MLSTP indicar o seu líder para representante do partido no Conselho de Estado, indica o anterior primeiro-ministro. Não sei porquê. O líder do MLSTP deve estar em grandes palcos. E um dos palcos é o Conselho de Estado. Portanto, eu deixo aqui essa questão para a reflexão do MLSTP. A não ser, e a ideia aqui também é já pensar no futuro e, se calhar, a promover o anterior primeiro-ministro, o Dr. Jorge Bom Jesus, no futuro candidato presidencial apoiado por MLSTP. Então, deixo aqui essa nota também, vamos ver aquilo que acontece no futuro relativamente a isso. Mas poderá haver, Lhota, já que está ligado a esta parte mais econômica, porque sabe-se que o presidente do MLSTP, o atual, é quadro do Banco Central, que tem algumas restrições e incompatibilidades, e não sei também se isso justifica a sua ausência, imaginemos, no debate do programa de governo, que é um ponto bastante alto que poderia estar, certo? Ora bem, Josmar tocou aqui num ponto muito interessante e que também deve fazer refletir o santomense. Se o presidente do MLSTP é quadro do Banco Central em ativo, eu pergunto se pode ser presidente do partido político. Se não pode ser representante do partido, não pode pertencer o Conselho de Estado, então, mas é presidente de um partido político. Portanto, eu não sei até que ponto, em termos de incompatibilidade, isto é possível, não é? Deixo aqui também essa questão para a reflexão do santomense. Outra questão tem a ver também com uma espécie de unanimidade que existe em Santo Tomé e Príncipe hoje à volta do Presidente da República, à volta do governo, como se nós todos devemos... Eu sinceramente, não alinho nessa questão de unanimidade. No Parlamento, e é perigoso essa questão de unanimidade, no Parlamento deve haver o poder, o partido que sustenta o poder, que é o ADI, o atual governo é um governo da ADI, sustentado por ADI, e deve haver também a oposição. O MLSTP-PSD, enquanto um partido político da oposição, não deve se sentir constrangido em confrontar o governo com as suas ideias. E o MLSTP não deve embarcar nessa ideia de que nós todos temos que apoiar o governo para não haver aqui a ideia de que
está contra. Não. O MLSTP deve ser uma alternativa política ao governo, ao partido que sustenta o governo. Porque no dia em que o MLSTP, por exemplo, no Orçamento de Estado, for aprovar de uma forma favorável o Orçamento de Estado, então eu pergunto, por que eu vou votar no MLSTP? Então eu prefiro votar no ADI, que está no poder, do que votar no MLSTP, porque todos estão juntos. Não há uma alternativa política. Portanto, o MLSTP deve ser uma alternativa política ao governo em funções. E vice-versa. Se o MLSTP estivesse no poder, o ADI seria uma alternativa política ao MLSTP. E aqui deve haver separação de águas. Isso não significa que em determinados pontos, em determinados assuntos, haja aqui negociação, haja aqui convergência de ideias para aprovar um projeto comum para o desenvolvimento do país. Mas é preciso haver sempre a oposição, e é preciso haver aqui confronto de ideias, e é preciso haver aqui sempre uma alternativa política para São Tomé e Príncipe. Obrigado, Lioter. Ficamos com estas notas. Liberato Muniz, o ambiente na Assembleia Nacional, as intervenções dos deputados e as decisões saídas, sobretudo nesta segunda sessão plenária. Também vimos a Presidente da Assembleia a anunciar a revogação de um despacho seu, que na altura impunha a vistoria aos deputados e a todos aqueles que pretendiam estar no Parlamento nos dias em que estivesse o Primeiro-Ministro e os membros do governo particularmente. Eu julgo que o Lioter levantou uma questão de muita importância, e é bom que a gente ajude a entender o porquê dessa mesma razão. O Lioter dizia há pouco tempo que talvez só o PT, o ex-primeiro-ministro, é que não está nessa senda política hoje, e então, por isso, nós estamos diferentes. E eu pergunto, e estamos diferentes por quê? Ou seja, como é que uma pessoa só o consegue fazer? É que o grande problema de São Tomé e Príncipe vai precisamente para isso. Por isso que eu falei no primeiro ponto, na necessidade de nós criarmos riqueza. É que a não existência de riqueza, a dependência das pessoas do poder central em São Tomé e Príncipe, faz com que os santomenses comecem a ser cada vez mais interesseiros. Estão mais preocupados com aquilo que eles vão reter do que aquilo que é o país em si. Porque todos os deputados, inclusive do MLSTP, quando não se elegeu, por exemplo, as figuras que se esperava, deviam, por exemplo, suspender, não irem à Assembleia. Mas não foram. E não foram por quê? Porque precisam de receber todos os meses aquilo que eles têm direito, porque não têm outro sítio para ir buscar. E é preciso, de uma vez por todas, nós não deixarmos os partidos, não deixarmos o país dependentes de pessoas que pagam para mandar. É preciso que cada santomense cumpra com a sua função, paguem as suas cotas, ajudem os partidos a crescer, para que os líderes dentro do partido possam ter voz e possam ter sustentabilidade. Hoje, o líder do MLSTP praticamente não cumpre nada daquilo que se esperava do MLSTP, porque ele não se apresenta como verdadeiro líder disponível 24 horas. Por quê? Porque está no Banco Central, está condicionado e fica pensando se fica de um sítio ou se fica para o outro. Isto não pode ser, não pode continuar. E nós não podemos permitir que voltemos a ter coisas dessas em São Tomé e Príncipe. Para não o ter, é preciso fazermos agora e já diferente. Agora, indo concretamente a esta ação do que aconteceu nos últimos dias. Primeiramente, não foi só um ponto, Josimar, foram 2 pontos. Era para ser também discutido o ponto 221, se não me engano, que era a rejeição, ou seja, a proposta de rejeição do programa do governo, que já não aconteceu, porque sentiu-se que havia força de todos os partidos no sentido de adoção, não aprovação, mas sim a adoção do programa. Ou seja, todos os partidos adotaram o programa, então esse ponto foi retirado. E a presidente própria da Assembleia hoje ouve os deputados, o que para mim no passado não acontecia. Ela ouvia, era o líder do seu partido. Basta ver o que aconteceu com o deputado que foi agredido. Nada aconteceu, não agiu, independentemente dos pedidos do MLSTP,
do presidente do MLSTP, do líder da bancada do MLSTP, no sentido de que o presidente da Assembleia fizesse alguma coisa pública, e nada aconteceu. Então, o que eu espero em relação a esse bom ambiente que está acontecendo agora na Assembleia é que não interpretem o bom entendimento como unanimismo. Porque se entenderem esse bom entendimento como unanimismo para cada um resolver o seu problema, então vamos de mal a pior. Como disse Liotter bem, os partidos têm que entender que eles têm que fazer o seu papel. E o seu maior papel é ajudar o governo a governar. Fazendo o quê? Fazendo o contraditório, promovendo o contraditório, fazendo oposição a esse governo, apresentando soluções e críticas em relação àquilo que eles entendem que tem que se fazer. E isto é obrigatório que aconteça agora e já. E eu espero que esses partidos, tanto o Basta, como o PUN, como o MLSTP, possam fazer este papel. Porque cabe ao governo governar e cabe à oposição fazer o seu papel de fiscalização, e essa fiscalização é muito importante. Se esse governo sentir que não há fiscalização, que não existe nada, e que cada uma das pessoas simplesmente estão para resolver os seus problemas, eu julgo que nós não vamos dar o salto. E é preciso que também nos partidos políticos se comece a dirimir no sentido de penalizar as pessoas que prejudicam o partido e estão só à espera de taxas para resolver os seus problemas. Nós precisamos de premiar a competência, premiar a seriedade e ter um objetivo concreto a atingir. E isto tem que ser obrigatoriamente um pensamento reforçado de todos os partidos e das pessoas que fazem parte desta Assembleia, como de todos os santomenses. Eu julgo que se isto acontecer, o ambiente é bom e vamos conseguir dar o salto no sentido de fazermos coisas diferentes e, sobretudo, de sentirmos que Santo Tomé e Príncipe, aquela sigla de somos todos primos, quer dizer que cada um pode continuar no seu partido, pode fazer as suas escolhas, mas que nós estamos aqui para o melhor de Santo Tomé e Príncipe. E é isso que eu julgo que é imprescindível, que é importante e que todos nós pensamos que tem que acontecer e vai acontecer, porque tem mesmo que acontecer. Porque se não acontecer, Josemar, daqui a 1 ano e 8 meses, vamos estar pior. Isso não pode acontecer. Temos que necessariamente mudar. Ou seja, daqui a 1 ano e 8 meses, temos que sentir que se fez alguma coisa, que já não se gasta os 5 milhões e 200 no salário e que esse dinheiro praticamente não serve para nada. É preciso criar riqueza, é preciso que o país ande, é preciso que cada um assuma a sua responsabilidade em Santo Tomé e Príncipe, que é aquilo que não tem acontecido. Cada um deputado, cada um ministro, cada um diretor, cada uma pessoa da sociedade civil tem que assumir a responsabilidade naquilo que o país precisa e no seu setor para que ele possa crescer. E tem que ser premiado ou tem que ser responsabilizado por aquilo que fez mal. Se isto acontecer, eu estou a acreditar que nós vamos dar um salto, pelo menos pequeno, mas sentirmos que talvez não seja 5% como o governo está prevendo em termos de crescimento, mas se já for positivo 2%, eu acho que nós estaremos de certeza a caminhar para o melhor caminho. Eu espero que esse entendimento continue e que nós nunca mais, Josemar, tenhamos em Santo Tomé e Príncipe políticos que acham que podem, querem e mandam simplesmente porque pagam. Mas, sobretudo, há um ponto importante. Quando o Liotter fala do ex-primeiro-ministro, eu tenho dito sempre, não podemos considerar que só o ex-primeiro-ministro é o culpado daquilo que aconteceu. Não. Estão todos os membros também do ADI, da Comissão Política e País Fora, que aceitaram que se fizesse tudo. Como do MLSTP, que se aceitou que se fizesse tudo. E não foram capazes de se rebelar seriamente contra isto que está mal. E, graças a Deus, a Rádio Somos Todos Primos e outros órgãos de comunicação social, ou seja, da rede social, fizeram o seu papel, têm feito o seu papel, mas o nosso papel é comentar, não é fazer oposição. E eu espero que estes partidos façam verdadeiramente oposição. E para fazer oposição é preciso estudar. E estudar. Eu julgo que é isso que os nossos deputados, os nossos ministros, os nossos dirigentes muitas vezes não fazem. Porque se um programa com 5 páginas, as pessoas não têm o entendimento de que devem ler, refletir, pedir apoios e para depois apresentarem dados concretos, então eu creio que o país passará a ser algo que vamos ver se faz
porque cada um vai resolvendo o seu problema e quem vier atrás que fecha a porta. E isto eu não quero, e é preciso que cada um faça o seu papel, o Presidente da República, o Governo, a Assembleia e, sobretudo, os tribunais, que têm deixado muita coisa para trás e têm permitido uma coisa grave. É que, independentemente da gravidade das coisas, o que nós vemos é que as pessoas que cometeram erro no passado voltam novamente para a governação porque os tribunais não têm resolvido os problemas e nós ficamos na dúvida de quem efetivamente é responsável. Por quê? Isto não pode continuar a acontecer. Continue a ver no YouTube da RSTP.